Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim, nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é 23, segunda-feira, está assim bem fresquinho, não está aquele frio que se faz sentir aqui há uns dias atrás, mas está frio. A sensação de hoje é que estava a 12, mas promete chegar aí a 15, 17, acho que ao meio-dia, 2 horas da tarde. Até disse que ia abrir um solinho, vamos a ver, para aquecer também um pouco aqui as nossas casas. E abri a janela ali de balanço, mas está bem frio, sabem? Minhas amigas, esta semana, sábado que vem, dança da hora, que é 28, dizem que é no dia 29, é a partir da meia-noite do dia 28. Depois temos a segunda-feira, que é dia 30, e aí sim começa a Semana Santa, não é? A Páscoa é no dia 5 e no dia 3 é na sexta-feira santa. Portanto, minhas amigas, vamos depois para a semana, esta semana ainda não, mas para a semana começar ali a arranjar a nossa entrada lá embaixo. Vocês sabem que eu mandei vir pela chame, como queiram dizer, esta planta. Pena que não tem aqui o desenho por fora, mas eu mandei vir estas duas plantas, se assim se pode dizer. Elas vêm todas desmanchadas. O pezinho é este aqui. Eu julgava que o pé era maior, sabe? Julgava que esta parte daqui de baixo vinha mais para aqui, porque está certo que eu vi os centímetros, mas o centímetro que eu li era, eu não sei se era 45, mas eu julgava que era de pé e não a planta em si, porque isto é para pôr nos vasos que eu tenho ali embaixo, na entrada da porta. Como eu já expliquei sobre aquelas folhas que eu tenho lá embaixo, e isto vem para a gente montar, e isto supostamente era para pôr ali, e vai ser, porque eu não tenho outras, vai ser essas, sabem? Que é para a gente ir endireitando para a semana, começar aí na segunda, terça-feira, para deixar tudo direitinho, para no domingo de Páscoa abrir a primeira dominga, não é? Porque a Páscoa depois já abre assim a primeira dominga aqui, e então vamos ter já aquilo tudo enfeitadinho ali. Vou comprar 2 arranjos de flores, eu não digo assim arranjos já feitos, mas vou comprar umas florinhas assim ao molho, e vou fazer 2 arranjões com 2 jarras que até tenho ali na cozinha, que são transparentes. Vou colocar, vou ver se dá para pôr, porque aquela mesinha que eu tenho lá embaixo, ela não é assim tão comprida. E eu tenho até 2 pegãos que até me mandarem da América, que é 2, eu tenho 4, mas eu só vou precisar de 2 para colocar assim nos lados, porque nos lados não abrange, a mesa não abrange espaço para mim pôr as flores assim ao lado das coroas, porque eu tenho a minha coroa e tenho a coroa que é das domingas, e então vou ter que colocar ali assim, sabem? Vamos a ver. E vou deixar assim tudo direitinho já para a semana, tudo direitinho, para depois a gente receber aí. Receber não, a gente já tem, mas abrir as portas da primeira domingo. Agora, mas vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Este café é tão bom.
só com um bocadinho carinho, sabem? É um bocadinho carinho, são 4 euros e tal. Não, esse eu comprei mais para provar já há cá tanto ano, não é? Só para matar aquela saudade do café que a minha mãe fazia, mas realmente ela é muito mais caro que o envolvente. E a gente não tem vias de comprar coisas muito caras. A gente até tem que comprar coisinhas para isto quando em casa, minhas amigas. Não sei se algumas estão a par disso. Principalmente pessoas assim daqui, que são pessoas assim mais simples, pessoas que não liguem muito às notícias e que veem os meus vídeos. É melhor vocês irem vendo, porque aqui na parte aqui da Europa estão a mandar abastecer em casa, ou seja, colocar aí alguns alimentos a mais em casa. Porque as coisas vão subir. As coisas já estão a subir. Acho que já a partir de hoje as gasolinas e tudo vai ser mais caro. Diz que 32 cêntimos a mais, ok. Não sei bem se é isto ou certo. Mas convém que venham pondo coisas mais... coisas que não perdem tão assim a validade, como arroz, macarrões, feijões, enlatados, como, sei lá, sardinhas, atuns, feijões de lata, que é uma coisa muito simples de se fazer, alguns temperos que não se estraga assim tanto, fermentos, a farinha já é uma coisa mais aquela, mas também se pode ir colocando em casa, para ir fazendo alguns pãozinhos, sabem, se têm freezers, vêm comprando um pouco de tudo, que tem assim para guardar aí de repente uns 6 meses, manteigas, assim congeladas, queijos, tudo o que vocês conseguirem comprar a mais todos os meses, vem estocando em casa, como diz o brasileiro. Vem colocando em casa para se precaverem, porque as coisas vão subir. Estive a ver uma senhora aqui há bocadinho, enquanto amanhava assim o pequeno almoço para eles, que os ovos era 5 euros e tal, não sei qual era o país que ela estava, não sei se era na Inglaterra, se era na Itália, não sei já. E ela agora compra 12 pelo mesmo preço quase do que comprava 24. Portanto, vocês já têm aí uma noção daquilo que se vai fazer sentir a nível de tudo a gente, sabe? Então, coisas que a gente não pode dizer aqui. E então, e eu sempre disse já há muito tempo, já há mais de um ano e tal para trás, e sempre vinha aqui dizer, aqui no canal de José, dizia: quem tem quintal, que não a semente, que não ponha nada, vai cultivando, vai entendendo coisas de casa, porque as coisas vão subir imenso. Uns acreditam, outros estão nem aí. E depois costuma-se dizer que o último a rir é melhor. E isto não é para rir, sabem? Isto é para tomar taralho e guardar as coisas, porque não está fácil. Se puderem comprar 2 quilos a mais de uma coisa, 2 latas a mais de outra coisa, 2 coisinhas assim, está ainda mais em promoções, aproveitem agora. Aproveitem. Porque coisas caras vão subir. Vai subir tudo, luzes, o gás, sabe? Acho que a gente usa em casa. Eu até tinha dito ao José, assim, eu vou ver se compro uma placazinha que até tinha visto no Amazon, uma placa pequenina, daquelas assim, elétricas. Quando não se puder comprar o gás, a gente liga a luz, mas vai subir na mesma, sabem? Até eu vi coisinhas assim no Amazon de 20 e tal, 30 e tal, que era só da gente ligar a luz e pelo menos alguma coisinha fazer ali na frigideira, uma cebola refogada para comer com pão ou qualquer coisa, sabem? Portanto, isto não está para brincadeira. Quem puder também pôr dinheiro em casa, vai a ponto. Porque a gente nunca sabe, o que está lá pode bloquear até contas e tudo. Enfim, já estou falando demais. Minhas amigas, é só apegantações, conflitos, apegantações, enfim. Pronto, minhas amigas, hoje
Eu tenho comidinha de ontem feita. Eu tenho ainda uma tigelinha de sopa que cresce. Toda a gente gosta daquela sopa. Tenho ali que dá para 2 pessoas ainda. De espenha. Tenho ainda o resto de carne que cresce, onde que eu fiz aqueles 2 bocadinhos. Aqui tem um osso bem grande ao meio, mas tem aqueles 2 bocadinhos. As salsichas, ainda tem 3 salsichas que também cresce. Tem batatinhas ainda que cresce. Tem algo assim, comidinha que dá para remediar. Isto agora daqui para lá não está em mês desperdiçar nada. Portanto, aproveitar aqui até ao virto miolo, sabem? Vocês lembram-se do macarrão? Não, acho que não filmei. Eu fiz macarrão com um chouriço para o gente ontem. Está no frigorífico, eu só como uma vez, está ali, se ele quiser comer uma vez. Portanto, ainda tem aí algumas coisinhas. A única coisa que eu tirei para o Fernando de comanda e levando para o serviço foi fígado que eu comprei, fígado de porco. Eu faço, já me arrependi porque congelei tudo de uma vez, sabem? A carne moída separei, mas o fígado eu deixei tudo assim no mesmo saco. Mas não tem problema, o que é que eu vou fazer? Quando tiver tudo descongelado, vou tirar uma quantidade para comer hoje e levar amanhã. Assim, eu faço sempre para 3 vezes. E o resto eu vou deixar temperado e vou pôr em saquinhos já temperado. E fica ali, depois quando for para fazer, só tiro o saquinho, meter na panela e já está. Enfim, vai ser assim então que eu vou me organizar a fazer hoje. Vai ser aquilo. E vai ser um arrozinho que eu vou fazer, porque ontem fiz um bocadinho de esparguete e tinha batata também ontem. Mas para ele levar e tudo. E para as crianças que pegam aquelas salsichas, que são grandes, aquelas 3 salsichas. E então eu corto aos bocadinhos, faço o arrozinho e elas comem as salsichas assim ao lado, com o ovo mexido, e está feito para hoje, sabem? Portanto, e também tem panados, se for preciso, 1 ou 2 para acompanhar o arroz. Minhas amigas, temos que se remediassem. E é isso, minhas amigas, então fiquem por aí. Caso eu tenha assim mais alguma coisinha para mostrar a vocês. Até já. Então, minhas amigas, vamos para o nosso Evangelho Diário, o nosso amigo e o nosso conselheiro de todos os dias. 23 de março, segunda-feira. A leitura tem em João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. E diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou para o templo e todo o povo foi ter com ele. E ele, sentado, os ensinava. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na no meio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Ora, Moisés na lei mandou-nos apedrejar tais mulheres. E tu o que dizes? Diziam isso para lhe armarem uma cilada, a fim de o poderem acusar. Porém, Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Continuando, porém, eles a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: Aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Depois, tornando a inclinar-se, escrevia na terra, mas eles, ouvindo isto, foram-se retirando um após outro, começando pelos mais velhos, e ficou só Jesus com a mulher diante dele. Então, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então, Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e, doravante, ou seja, de hoje em diante, não voltes a pecar. Não peques mais. Sabem? Vamos para o resumo. E diz assim: Comove-me, Senhor, a ternura do teu coração misericordioso. Acima de qualquer lei,
está o maior bem de uma pessoa, por mais pecadora que seja. Ajuda-me a afastar-me dos que justamente querem apedrejar os que não são edificantes e cumpridores. Faz-me compreender que devo estar onde tu estás, do lado dos que buscam soluções onde há problemas, dos que perante os feridos se esforçam por ser enfermeiros. Ensina-me, Senhor, a ser ajuda para que se reabilitem aqueles que parecem merecer ser apedrejados. Lá está, é aquela mesma situação em que Jesus quer que a gente se ame uns aos outros, que a gente não condene ninguém, porque até a gente não tem poder nenhum para condenar ninguém, nem para justificar, nem sermos críticos, porque somos todos pecadores. Aqui quer dizer, resumindo e concluindo, é que ninguém pode falar mal de ninguém porque é tudo pecador. Quem não tem pecados que atira a primeira pedra. Portanto, aqui costuma-se dizer, não se atira pedras para telhados de vidro, porque parte. Minhas amigas, a gente aqui temos que ter um coração como Jesus tem, sabem? Por mais pecadora que a pessoa seja, nós não devemos julgar. A gente pode, por exemplo, a gente pode dizer assim, não faças isso, a situação é esta, isto é pecado, Jesus não quer, tenta sair desta, deixa o vício, eu só leio, deixa o vício, entrega a tua vida a Deus para Jesus dar-te uma luz na tua vida, larga de seres viciado ou viciada, deixa essa vida, converta ao Senhor, sabe? Muda o teu coração, muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de levar a vida, sabe? Deixa essa vida, volta para uma vida mais simples, uma vida digna, em que a gente sabe que Jesus quer que a gente leve esta vida assim, uma vida digna de um ser humano, sabe? É isso que Deus quer que a gente faça. Uma coisa é fazer isso, outra coisa é julgar a pessoa, sabe? E que a gente seja donos do mundo. Nós não somos donos do mundo, sabe? Quem é dono do mundo é um só. Só ele que pode julgar, condenar e mais nada, sabe? Portanto, aqui, minhas amigas, não vamos ser aquelas pessoas que apedrejem os outros. Porque não está fazendo certo, não está sendo certo. Faz a tua parte. Fala de Deus. Apresenta o que Deus quer. Tenta dar um conselho. Não quer? Quer seguir a sua vida? Pois. Isso agora depois é com ela. Sabe? Nós fazemos a nossa parte. Jesus faz a sua. Sabe? Mas a gente tem que ser como Jesus é. Pessoas simples, tentando ser pessoas não viciadas, porque este mundo dá-nos muitas possibilidades, dá-nos muitas coisas de mão beijada, dá-nos muitos pânicos, porque a gente entra em pânico por qualquer situação que haja. Portanto, minhas amigas, é difícil a gente viver num mundo de doces. É difícil, mas não é impossível, sabem? Nós vivemos num mundo em que as coisas cada vez estão mais difíceis. A todos os níveis. Está mais difícil a todos os níveis. Porque é difícil viver, porque a gente quer viver de modo simples e aparece sempre coisas, o inimigo bota sempre coisas na nossa vida para nos atrapalhar, para nos levar para o que Deus não quer, sabe? Há muitas coisas que nos levam ao vício, à parte mais fácil, à parte de ignorar, sabe? E sofrer, todos nós temos que sofrer. Mas há pessoas que busquem vícios para não sofrer, pessoas que busquem vícios para não encarar a vida da maneira que ela é. A vida não é fácil para ninguém, sabem? Mas a gente aqui temos que fazer o que Deus quer que a gente faça. Porque através do vício entra muita porcaria dentro das casas, através dos vícios vai e desgasta uma família. A família fica dividida, sabe? E é isso que o diabo quer.
dividir as famílias, colocar raivas, colocar muitas coisas dentro de casa. E a palavra de Deus diz que nós temos que seguir da maneira que Deus quer que a gente siga, sabem? Mas também aqui, todas as pessoas que andem com esses problemas, o que é que a gente tem que fazer? Falar naquilo que Deus quer que elas façam. Que elas não se sentem sozinhas, que elas entreguem a sua vida a Deus, para Deus abrir o coração delas, fazê-las ver para a realidade. Porque há pessoas que não querem viver na realidade, eles estão nem aí para aquilo que falas e dizes, e eles estão-se nas tentas. Por mais que fales, eles estão-se nas tentas. Há pessoas assim. A gente faz a nossa parte, agora o resto é com elas, as consequências é delas. Deus faz a sua e a gente faz a nossa. Fala-se na palavra de Deus, fala-se na parte que fala aqui na leitura, não é? Que a gente fala, que a gente lê o que está aqui, que aqui diz que a lei maior, a lei está o maior bem de uma pessoa, a misericórdia. Por mais pecadora que ela seja, ajuda-me a afastar-me dos que justamente querem apedrejar os que não são edificados e cumpridores. Ou seja, em vez de a gente atirar pedras, a gente fala, a gente dá conselhos. Se a pessoa quiser, bem, se não, está entregue, não é? A gente faz o que a gente pede, o resto, as consequências é da pessoa. Enfim, minhas amigas, a gente aqui também temos que pedir ao Senhor para nos ensinar a ser ajuda para aqueles que se querem reabilitar, sabe? Para sermos enfermeiros dessas pessoas. Mas também, lá está, os enfermeiros, os doutores, os professores, os cabeleireiros, seja lá o que for, só trabalhem se há clientes, certo? E a pessoa vai lá quando precisa. Portanto, nós, para sermos pessoas coerentes, para ser pessoas que a gente sabe o que é que a gente quer para a nossa vida e para os nossos, a gente tem que ir em busca de quem sabe mais que a gente. E quem é que sabe mais que a gente? É Deus, não é mais ninguém. Deus é que nos pode dar conselhos e fazer a nossa vida mudar. Não é um telemóvel, não é a rede social, não é certas coisas que a gente vê nos telemóveis é que nos vai ajudar e ser feliz com a nossa família. A partir do momento que se forma uma família, a gente tem que ir em busca de Deus para nos ensinar a ficar juntos. Não é o telemóvel, sabem? Não é nada daquilo que se passa, não é por fora, não é nos copos, não é nas drogas, não é nos vícios que vai me ajudar a arranjar a solução para ficar com a minha família junta. Não, é família, primeiro família. Primeiro não é os nossos prazeres. A gente tem que morrer para os nossos prazeres para darmos aquilo que a família precisa. E é isso que Deus quer que a gente faça. É que a gente se abdique de certas coisas e viva uma vida simples. Uma vida que a gente não é, primeiro não é não, primeiro é o que é preciso. Sabem? Primeiro é o que é preciso. E não aquilo que me apetece e aquilo que eu quero. Sabem? Porque senão não dá. Cada um puxa para seu lado, sabem? Imaginem o que é uma família com 4 pessoas. Um casal e um homem e uma mulher. O homem gosta de ver futebol, paga passagem todos os meses para ir a Lisboa ver o futebol. A mulher gosta de ir ao cabeleireiro, gosta de pintar o cabelo, amanhã as unhas. Tem os mesmos gastos que o homem gasta em aviões e em coisa. As crianças ficam ali ao meio, não é? Come fora. Aí vai com a amiga, outra vai com a amiga. E o resto. E o orçamento para gerir em casa. Esquece-se do filho, esquece-se da filha, que eles também precisem. Não é? Às vezes para se tratarem de certas coisas. É preciso, sabem? Não é só tal, vira para um lado, vira para mas apetece, pai. Não. É preciso ver primeiro em casa, porque tu
Se a partir do momento que nós formamos uma família, é isso que Deus está a dizer. Primeiro a família, primeiro amigos, dar conselhos, é uma coisa. Claro que a gente não pode, não é, apedrejar ninguém, mas a gente tem que estar ali juntos. Não é que eu digo para ser lado e aquilo que querem, sabe? Portanto, a gente vive num mundo hoje em dia que dá essa facilidade a todos nós. Dá essa facilidade. E a gente não pode querer ir para onde o diabo quer. Que o diabo quer destruir, roubar e matar. E o diabo, quando se mete dentro de uma família que sabe que aquele homem ou aquela mulher tem algum vício, vão dar, se a pessoa não for persistente, que vai estragar aquela família por completo. E aí é que entra não o julgamento, mas a palavra de Deus em casa. Custa o que custar, demora o que demorar, mas a gente tem que persistir, que é Deus que está ali, Deus é que manda, é a união familiar. Não queres te unir, Deus faz a sua parte. É assim, minhas amigas, então que se assim. Agora vamos para a palavra do dia. E diz assim: somos da raça de Deus, podemos dizê-lo à vontade. Há em nós uma centelha divina, um raio de luz, uma veia de Deus. Centelha, luz, veia, é esta a dignidade da pessoa. Portanto, nós somos da raça de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus. Sabe, Jesus deixou o Espírito Santo em nós para nos proteger, para nos acudir. Quando a gente precisa, o Espírito Santo intercede por nós. Portanto, temos uma veia de Deus, a luz. Isto é a dignidade da pessoa. Portanto, nós temos que ir ao encontro de ser dignos daquilo, da herança que Jesus nos deixou. Sabe, apesar de que a gente sabe que o nosso corpo é carne e pecado, temos que tomar conta, não deixar que o pecado, que a carne, se abasteça daquilo que o mundo quer entregar, mas sim tomar conta do nosso espírito que está dentro deste corpo, não deixar o corpo cair em tentação, para acudir a nossa alma e ser dignos do que Jesus quer para nós. Sabem, Jesus quer que a gente se abasteça de tudo. Não há as pessoas que não vão votar, que não querem saber. Portanto, a gente também tem que ser, temos que ter essa abstinência do pecado todo que existe, muitos pecados no mundo, e que a gente sim pode escolher viver neles ou não. Que a gente sabe muito bem o que é o bem e o mal. Portanto, minhas amigas, temos que fazer por isso. Enfim, minhas amigas, vamos então agradecer aqui ao Senhor por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida, Senhor, que nos dás todos os dias. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, cobre com o teu manto, livra-nos de tudo ao mal. Já tenho feito tudo ao contrário, porque fico logo desconcentrada com os chamamentos de telemóveis e isso tudo. Vamos concentrar. Senhor, cobre com o teu mão todas as medicações, todo o tipo de trabalhos, viagens, transportes, todas as instituições, todas as pessoas que estão confusas, papéis sem tribunal, compras de casa, vendas de casa, trabalhos que perdem o trabalho, que o Senhor cubra com o seu manto todos esses conflitos que estão a existir, que essas altas de preços, que as pessoas não entrem em pânico, que nos ajudes com a tua palavra, com a tua luz, cobre as nossas casas, as nossas famílias, os nossos parentes, tudo a nossa família, do mais velho ao mais moço, tudo. Nós te consagramos tudo o que a gente possui para ti, Senhor, para que nos protejas de toda a guerra, de toda a coisa que existe neste momento. Senhor, que nada nos aconteça de mal. Vamos seguir sem a tua palavra e
sermos pessoas concretas e sabermos aquilo que queremos, sermos apepados, sermos sábios através do teu ensinamento. Amém. Não é? Que o Senhor tenha sempre muita misericórdia e muita compaixão pelo aquilo que a gente faz e pelo aquilo que a gente diz. Que é mesmo assim, minhas amigas, temos que ter muito cuidado, que é aquilo que a gente fala e diz pela nossa boca fora hoje em dia. Portanto, espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje, neste vídeo desta segunda-feira, sabem? Muita saúde para todos e até amanhã, se Deus quiser.